Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live novamente, talvez um pouco mais curtinha aí, mas nós vamos fazer aqui, tá bom? A internet tá bem ruim. Tudo bem com vocês? Olá, deixa eu esperar aqui o Instagram entrar. Boa noite. Só porque você não está. Boa noite, Celi, Lai, Érica, boa noite. Não falta casa, só falta ser um lar. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô simultâneo, tá? Para os pássaros voltarem a cantar. Tudo jóia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu não consegui vir esses dias fazer live. Casa é sua, porque você chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Boa noite. Érica, boa noite. André, boa noite. Porque você demora. A casa é sua. Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Vocês sabem que eu sempre convido vocês aqui para entrar na minha casa. Para quem está chegando agora, não assuste, que é assim mesmo. Cadê a Luana, que sempre fala que essa música já entrou na cabeça dela? Mi casa, su casa. É assim que a gente tem tratado aqui. E hoje vem com uma coisa diferente aqui, né? De alfabetização. Olha lá. Vamos começar esse tema de autismo, tá bom? E eu já vou falar para você por quê. Sejam todos bem-vindos. Teve gente que me mandou mensagem aí que tá sentindo falta das lives, mas eu não consegui vir. Eu falei para vocês que eu tinha alguns compromissos. Ontem eu ia vir, mas aí foi nível da mami. Não vim aqui. E também senti saudade. Boa noite, Aira. Ai, falei errado. Boa noite. Eu coloquei agora há pouquinho aí, né, que eu falei, eu não fiz tema, não fiz nada, não coloquei para as meninas, apesar que eu estava vindo sem colocar o tema para vocês, e vocês estavam vindo aí, sabendo junto comigo aí o tema, né? Deixa eu virar aqui minha webcam. Tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Ó, já sabe, o algoritmo entende que é uma coisa importante, de relevância, que não é coisa banal, sem importância. Quando você curte, ele mostra para mais pessoas. Quando você encaminha esse aviãozinho aí, ó, compartilha, ele distribui o conteúdo aí para muito mais pessoas, né? Então, eu tenho começado, eu também não tenho hábito de ficar pedindo, eu esqueço até. Então, eu tenho pedido aí para vocês compartilharem aí, espalhar esse conhecimento, se vocês acharem relevante, que todos saibam alguma coisa e um pouquinho aprender aqui com a gente, porque vocês também me ajudam quando vocês comentam, quando vocês trazem as experiências de vocês aí, isso ajuda muito, tá? Então, vamos compartilhar aí, né? Quanto mais gente curtindo, quanto mais gente comentando, quanto mais gente compartilhando, ou que você marca no seu history, alguma coisa assim, por isso que a gente pede. Porque o algoritmo do Facebook, tanto do Instagram, ele entende que tem bastante gente vendo aquilo porque é algo importante, é algo de relevância, tá? Então, a relevância do assunto, ele entende que tem mais pessoas que possam querer ver, então ele distribui isso maior aí, chega para mais pessoas. É assim que funciona o algoritmo. É por isso que a gente fica pedindo like, fica interessado em like, apesar que não estamos vendo mais like, graças a Deus, né? Que tinha gente que queria só status de like. Mas a intenção é, quanto mais você curte, mais você comenta, mais você compartilha, o algoritmo do Instagram e do Facebook e do YouTube, de todas as redes sociais, entende que é assunto relevante, que é assunto importante. Então, ele começa a distribuir para mais pessoas, tá bom?
E aqui um dos temas meu é espalhe conhecimento, então bora lá, o dedinho aí no botão. E hoje eu vim falar um pouquinho, não vou aprofundar muito, que não vai dar tempo, né, numa live, vocês sabem disso, nós não tratamos disso aqui ainda, mas de alfabetização nos casos aí de crianças com autismo. Outro dia eu fiz uma pesquisa aqui, porque eu estava escrevendo sobre autismo, e eu queria saber quantas pessoas aqui que estavam me seguindo, tal, que já teve autista na sala de aula, mas autismo mesmo, assim, porque há casos que estão em suspeita, estão em avaliação, e não está fechado o diagnóstico, né? Nesse caso, não, assim, eu estava perguntando mesmo, até perguntei, se você já teve autista na sua sala, coloca aqui para mim. Poucas pessoas responderam, mas eu agradeço quem respondeu. Mas eu vi que tem, sim. Tem aqui mães que me seguem, professoras com filhos do espectro aí, que tem o espectro autista. E, gente, eu tô com uma coceira no meu nariz hoje, que eu não sei o que é isso. Mas tá coçando muito. Desculpa, que eu tô toda hora assim, né? Não sei o que é. Então, eu até fiz essa pesquisa porque falei, deixa eu ver quem tem, né? Convidei umas mães aí com filho autista pra gente fazer live, para contar como é. Na hora que aceitar e a gente combinar, vocês vão ver aqui também que eu quero trazer esses temas para vocês. E é uma dificuldade que eles estão tendo também, gente, no ensino remoto. Porque essas crianças estão na rede regular e elas estão também recebendo aí atividade para casa, no ensino remoto. E eu tenho acompanhado algumas mães, assim, de rede que postam alguma coisa, e tá bem difícil para elas fazerem também. Se os pais das nossas crianças aí, típicas, né? Ai, tá travando, Celi do céu. Típicas, já tem dificuldade. Então, uma criança aí que precisa de um cuidado um pouquinho mais de perto, mais específico, então, é muito maior aí essa preocupação das famílias, né? Da mãe, do pai que está lá, seja quem for que está fazendo atividade com essas crianças, os professores, a equipe que está apoiando, rede que tem equipe que apoie, né? Nem todas as redes têm equipe de apoio ao professor, nesses casos, também estão fazendo esse olhar cuidadoso, essa intervenção. A Celi tá me falando que tá travando. Eu falei que hoje talvez a gente fazer uma live rápida, porque o negócio, a internet tá terrível, né, gente? Fala a verdade. Então, assim, a primeira coisa, né? Eu sei que muitos professores, escola, todo mundo quer um diagnóstico, para a gente saber realmente e falar, não, tem autismo. Mas, independente de laudo, de diagnóstico, fechado, né, laudado, eu acho importante a gente pensar na criança. Porque, eu sou suspeita para falar, porque, assim, eu sempre tive um olhar bem cuidadoso com essas crianças, não só no autismo, mas que tenha deficiência, que tenha transtornos, qualquer outro transtorno, né? Dificuldade de aprendizagem. E a gente fala tanto assim, eu fico até engasgada para falar disso, né? A gente fica tão assim, ó, por exemplo, na alfabetização do autista. O que eu vou falar para vocês? Você precisa conhecer a criança. O autista, nenhum autista é igual ao outro. A gente escuta muito isso. Ah, porque eu fechei o diagnóstico de um autista, ele nunca vai ser igual ao outro. Ah, Edilane, mas eu preparei atividade para o meu aluno autista do ano passado, esse ano eu tenho um autista, não funciona. Eu preciso fazer dele diferente, eu tenho que fazer diferente, porque... Então, a gente escuta muito isso. Já escutou isso? Coloca aí para mim se você já ouviu isso. Mas uma pergunta interna que eu sempre me faço é o seguinte. É só o autista? Que um é diferente do outro, independente do diagnóstico? Não. As crianças típicas que nós tratamos assim, elas também são diferentes uma das outras. Então, eu acho tão errônea essa fala de falar, porque o meu filho, o meu aluno autista desse ano é diferente do ano que eu já tive. Ou esse aluno autista é diferente do outro que está na outra sala. Gente,
O ser humano é individual, as suas características, seu desenvolvimento, independente se ele tem um transtorno ou não. Então, eu me entristeço com essa fala, nesse sentido, né? Porque fica parecendo que só lá para o autista que está na minha sala, que eu estou na sala de alfabetização e que eu não sei o que fazer com ele. E não é verdade. Eu conheço professores, eu conheço turmas, e eu também já vivi isso, enquanto professora, e somente no começo da alfabetização, eu não tinha nenhuma criança do transtorno do espectro autista na minha sala, e eu não sabia o que fazer com alguns. Fala se eu estou mentindo. Fala para mim se eu estou mentindo. Então, essa fala de que, porque eu tenho um aluno autista e eu não sei o que fazer com ele. Gente, tem criança que eles não têm transtorno, eles não têm síndrome nenhuma, eles não têm deficiência nenhuma. Talvez ele está ali com algum momento, alguma dificuldade, às vezes não é nem dificuldade de aprendizagem, é dificuldade de autoestima, baixa autoestima, problema na família, e você não sabe como tratar com ele. A Andréia aqui no Face está me dizendo, Gaspareto, obrigada, Andréia. Todos os alunos são diferentes um do outro. É isso que eu estou dizendo. Então, Edilane, eu fico muito sentida quando eu escuto assim, porque meu aluno tem deficiência, eu não sei o que fazer com ele. Meu aluno é autista, eu não sei como trabalhar com ele. Tá, mas eu recebo diariamente aqui, vocês sabem que eu trato aqui da alfabetização, pessoas que têm uma sala com crianças típicas, que não tem nenhum transtorno, nenhuma deficiência, e me pergunta que não sabe o que fazer para avançar uma criança de um pré-silábico para um alfabético, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar daí, esse preconceito a gente já começar a tirar. Não é porque eu tenho um aluno autista que eu tenho que pensar diferente para ele. Não no sentido de que não é só para ele. Eu tenho que pensar diferente para ele, eu tenho que pensar diferente para o outro que está com dificuldade e ele não avança. Eu tenho que pensar para o outro que já avançou, mas eu não posso deixar ele lá paradinho. Então, a gente trata todos os alunos olhando para cada aluno. Esse é o ideal, né? Lógico que o autista vai precisar de algumas coisas a mais aí, de um olhar específico. Lógico que se tiver um deficiente, seja intelectual, algum outro transtorno, ele vai precisar de algo um pouco mais específico. Mas eu vejo uma fala muito assim, é ruim essa fala, né? Eu acho. Eu e Edilene, tá? Não precisam concordar comigo. Mas eu acho uma fala muito ruim a gente fazer isso, porque os alunos são diferentes. Independente se ele tem transtorno, se eles têm dificuldade de aprendizagem, se eles têm síndromes, se eles têm deficiência, não importa. Agora, como que a gente alfabetiza um aluno autista? Por que eu trouxe esse tema? Porque eu tenho recebido algumas perguntas sobre a parte daí também das dificuldades de aprendizagem. Crianças autistas, jovens autistas, adultos autistas, porque tem adultos que só descobrem o autismo na fase adulta. Tem vários relatos, tem vários casos. Que só descobrem isso tardiamente, né? Muito mais para frente. Já sofreu todo um período aí no trabalho, na escola, na sociedade, e descobre isso depois. Isso ocorre muito. Mas eles podem sim ser alfabetizados, né? Só que a gente tem que olhar para a especificidade aí deles. Tem os níveis de autismo, tem características de autismo, tem característica de cada ser por trás do autista aí, do autismo, que eles vão ter uma predominância de certas coisas que nós, professores, precisamos entender antes de a gente querer alfabetizar essas crianças, tá? Por quê? Porque o transtorno do espectro, normalmente, o que mais vem aí associado a isso é com o comportamento e a interação social. É as maiores dificuldades do espectro autista. É o que a gente tem que considerar maior aí nessas habilidades que a gente precisa desenvolver com eles, tá? Aí tem, às vezes, não verbal, tem autistas aí com nível leve, moderado, severo, tem aqueles que verbalizam, então você vai ter aí mais... Eu vou começar a entrar mais profundamente, falar tecnicamente disso, hoje não, estou falando bem simploriamente, tá?
disso aqui, porque eu recebi algumas perguntas de que se eles são capazes de alfabetizar. Se eu consigo alfabetizar uma criança que tem autismo? Sim, eles conseguem ser alfabetizados, sim, tá? Só que aí a gente também tem que ver essas características e qual é o grau de autismo aí e algumas coisas que ponderam em cada indivíduo, tá bom? Lógico que se ele tá lá, ele tem oralidade, essa interação social que é o mais leve, né? Que a gente vai falar depois, que é o Asper. É muito mais fácil e também você, professor, entendendo como está essa criança, a intervenção vai ser de uma forma ou de outra. Por exemplo, uma criança que já verbaliza, um autista que tem aí a parte verbal, ele consegue verbalizar de alguma forma. Isso vai a favor do seu ensino, das suas estratégias dentro de sala de aula, de você conseguir desenvolver essas habilidades sociais nele, do que uma criança com autismo que não verbaliza. Por exemplo, né? Eu tive contato com um autista uma vez na escola e ele demorou, por exemplo, bastante para adaptar, que é uma outra coisa que a gente tem que cuidar quando essa criança chega aí na nossa sala, tá? Não adianta forçar, vamos com calma. Uma entrevista com a família, uma conversa com a família, com apoio aí, a parte da pedagógica, com o professor, e saber características específicas dessa criança, o que ela gosta, qual é o interesse dele. Por quê? Porque o autista, normalmente, eles têm hiperfoco. O que é isso? Eles têm alguma coisa que eles focam muito mais do que outras. E se a gente sabe as coisas que ele gosta e que ele tem um foco bem aguçado nisso, a gente vai levar isso também para dentro da sala de aula e usar isso a favor dessa nossa proximidade, dessa nossa interação com essa criança. Isso é muito importante. Tem muitas características que a gente tem que pensar aqui do autista, tem uns que eles não gostam que toca, eles não gostam, tem a sensibilidade auditiva, sino de escola, que eu estava falando de um aluno autista que eu acompanhei no início do ano letivo, e ele não entrava na sala. E a mãe queria até trocar de escola, trocar. Não adianta a gente fazer essas coisas, porque quanto mais você modificar, mais vai demorar essa adaptação para a criança. Então, a gente tem que pensar sempre na criança, tá? E aos poucos mesmo. A gente tem que ir no ritmo e no tempo da criança. E quanto mais você conhecer a característica e os gostos daquela criança do espectro, mais fácil vai ser para você levar as atividades e também essa proximidade, que é essa dificuldade que tem nos espectros, que é da interação social, tá bom? E nunca forçar isso. Então, a primeira coisa, porque senão você não vai conseguir. Tem recusa para escrever, tem recusa para pegar no lápis, tem recusa para sentar. Tem muitas crianças autistas que eles não param, eles não sentam. E isso, gente, é um ganho dia a dia, é um trabalho dia a dia. Então, uma vez eu estava com uma professora e ela estava muito angustiada, que ela tinha uma criança, não tinha diagnóstico ainda, mas tudo levava a crer que era o espectro. E ela angustiada com a questão de alfabetização mesmo, que a criança tinha que sair ali lendo, escrevendo, e ela não conseguia que ele nem parasse na sala, que ele nem entrasse na sala. E ela falava e ele não tinha essa interação, porque isso é característico dos autistas. Mas não significa, gente, que ele não está aprendendo, tá? Então, há casos também que a gente sabe, comprovados, verídicos, de professores que continuaram dando sua atividade. No momento de intervenção com o autista, ia lá, mostrava as letras, apresentava as letras, igual estava fazendo com a turma. E a criança não verbalizava nada, a criança não fazia nada, aparentemente. Mas
a longo prazo esse trabalho, incessantemente da professora, e com essa rotina de alfabetização normal, e fazia igual fazia para a sala, mas no momento estava sentado com ele, estava junto com ele, mostrava a figura do carro. Olha, esse é o carro começa com a letra C, e vai fazendo, e colocava as atividades iguais dos outros alunos no caderno. A criança, depois de um certo tempo, deu indícios e colocou no papel, né, esse conhecimento só da oralidade da professora. Então, assim, cognitivamente, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Então, não fique só esperando resposta e estímulo verbal ou de alguma forma. Continue. O trabalho é não parar e continuar. Andréia, meu filho demorou para se adaptar na escola. Normalmente, Andréia, eles demoram. Dessa mãe que eu orientei, que eu falei para vocês. A mãe veio e eu perguntei para a mãe o que eu era coordenadora, tá? Eu não estava na sala. Eu falei, mãe, o que ele gosta? E ele não falava, ele não interagia, ele não tinha essa interação, a linguagem oral. E ela falava que ele gostava muito de história, muito de história. Toda vez ele não realização de atividades em grupo. O pessoal tá no Facebook também, tá? O pessoal tá falando aqui. Então, eu tive um caso assim, a Ju Sara tá falando. Ju Sara, tá? Não é Ju Sara, não. Ju. Então, é isso. Então, vocês têm que continuar. Eu tava falando da mãe, né? E eu perguntei pra mãe, ele gosta de histórias. Então, a única coisa que fazia essa criança parar um pouco e prestar atenção era quando a mãe lia histórias. Aí eu disse assim, você já contou isso para a professora? Não conversei com a professora. Eu falei, então fale isso para a professora. Porque naquele momento que a professora tem de intervenção com o aluno, que é um momento só daquela criança que ela vai sentar ali com ela pode usar isso para ir conseguindo aproximar, pelo menos a interação aí, e a gente ter abertura e a gente conseguir chegar. Por quê? Eu já tive um autista na sala também, não minha, que eu orientava, e toda vez que eu chegava na sala da professora, a criança me via, ela gritava muito. Eu não tive nada com a criança, nunca tive problema com a criança, mas eu não sei o que acontecia, mas ele gritava muito. Eu não sei se toda vez, eu e a professora, associar que toda vez que eu chegava, a professora, de certa forma, parava a aula, né? Quando chega alguém na sala da gente, a gente interrompe a atividade. E a criança sentia, o autista, aquela criança, ele sentia aquilo. E ele sentava ali na frente da professora. Então, quando eu chegava, a atenção não estava mais nele nem nas crianças, estava em mim. A professora vinha conversar comigo. Então, eu nem entrava muito na sala dessa professora, eu evitava um pouco de entrar na sala dessa professora, porque eu sabia que tinha uma criança do espectro dentro da sala, e que se eu fosse lá, eu ia atrapalhar. Talvez ela estava até atendendo ele com alguma coisa e eu interromperia. Então, eu evitava isso. E ele falava para mim, sai. Então, eu acho, né, que ele sentia como uma interrupção, como algo ruim mesmo, né? Foi interpretado dessa forma por ele. Então, eu evitava até de entrar na sala dessa professora por conta do aluno, para não ter essa interrupção, para não agravar isso. Depois ele queria sair, ele tinha que fazer todo um trabalho para ele voltar para dentro da sala. Então, eu evitava esses momentos. A Ju está falando assim, ele não realizava as atividades em grupos. Então, essa é uma característica dos espectros, tá? A interação social. Então, normalmente, crianças que têm espectro autista, eles não têm essa convivência. Eles brincam sozinhos, eles brincam de forma diferente com os carrinhos, com os objetos, por exemplo. Se é esperado que brinque de uma forma com o brinquedo, ele vai brincar totalmente diferente. Então, são coisas aí que a gente pode observar em crianças na fase escolar, que talvez você fale assim, essa criança eu não consigo fazer atividade com ela, eu não sei o que ela tem, mas a criança tem alguns traços, atraso na fala, são algumas características. Gente, eu marquei tanta coisa para falar para vocês, mas eu não sigo nada que está ali. Vou falando aqui, né? Então, são coisas que a gente tem que observar que talvez o seu aluno possa estar aí com
sem estar com o olhar da família, porque tem famílias que não aceitam, né? Então, a escola normalmente observa mais isso. São essas reações da criança ali dentro da sala de aula, essa recusa de pegar em lápis, essa recusa de atividades, às vezes uma certa agressividade, uma sensibilidade auditiva grande. Deixa eu ver, na escola onde eu sou coordenadora, temos 5 autistas, e cada um é de um jeito. Isso mesmo, Andréia. Foi muito difícil para eles a adaptação. E logo as aulas pararam por conta da pandemia. Nossa, pior ainda. Uma é grau severo, super agressiva, esse ano que ela começou a entrar na sala depois de 3 anos na escola. Olha o que a Andréia está trazendo aqui para mim, aqui no Facebook, gente, mas isso é muito sério. Agora, quando voltar, né, Andréia, o que vocês vão ter que fazer? Toda uma adaptação, toda uma adaptação. A Aire está me dizendo, eu tive um aluno autista que gostava de histórias com os animais. Animais é um tema que normalmente a maioria gosta. Dinossauro, animais, essas coisas assim. O meu aluno autista tem dificuldade com coordenação motora. É que tem algumas coisas específicas no autismo. Valéria, sim. Então, gente, vou pegar o gancho da Valéria aqui de coordenação motora. Às vezes você está na alfabetização e você está com a mesma expectativa para uma criança típica, para uma criança com espectro. Primeira coisa, não vai nessa expectativa que você não vai conseguir. Você não vai conseguir nem avançar com o aluno e nem profissionalmente. Então, entenda o seu aluno. Se ele tem essa dificuldade de motora, coordenação motora, seja motora global, corporal, seja motora fina, para depois pegar nesse lápis, é imprescindível que a gente comece daí. Não adianta, eu comecei a falar e não terminei, da professora que depois ela veio para mim e falou assim, Dilane, depois você vai vir aqui como coordenadora e você vai cobrar de mim que essa criança esteja alfabetizada não, era o primeiro ano, que essa criança esteja alfabética e ele não vai estar, e eu estou desesperada, não sei o que eu faço. Eu falei, eu jamais vou cobrar isso de você, sabendo que a criança não tem condições. Gente, avaliação, seja típico, seja atípico, qualquer criança, foi o meu começo da fala aqui com vocês, a gente tem que avaliar a criança nela com ela mesma. Como essa criança chegou na sua sala e como ela saiu. Então, se eu tenho lá um espectro, eu estou na fase de alfabetização, eu estou com o primeiro ano, mas ele não tinha interação, ele não olhava nos olhos, ele não conseguia fazer essa interação social. E chega lá no final do ano, por exemplo, ele já conhece algumas letras, ele já teve mais contato visual, já conseguiu fazer uma socialização. Tem 1 ou 2 crianças que ele já aceita próximo, que ele brinca, que ele interage, é um avanço para a criança. Eu falei isso para uma mãe, às vezes não, nessa vez aí do menininho com história. Porque a mãe estava muito angustiada também. Então, isso é pequeno para nós, mas para eles é enorme, é imenso. E a gente tem que entender que o ritmo deles vai ser outro, principalmente como a Andréia aqui disse, né? Deixa eu colocar aqui. Que tem severo mais ainda, né? Muito mais ainda. Então, o que acontece também com essas crianças do espectro? O que pode acontecer? Tem crianças que ficam tão quietinhas, tão na delas, não aparecem tanto, principalmente se eles tiverem hiperlexia, que não se percebe, principalmente por autismo leve, que essa criança tem um espectro e ela vai passando de ano escolar e não se percebe isso. Por isso que acontece de adultos agora descobrirem que tem o autismo e que nunca foi olhado para isso. Porque se a criança é agressiva, a gente vai olhar mais para isso. Se ela não interage, se ela fica muito na dela, mas se ela verbaliza, se ela faz ali alguma atividade, mesmo que vá num ritmo, é comum a gente não olhar muito para ela. Não olhar. Mas olha, o que é importante? A gente fazer material, assim como a gente tem que fazer para as outras crianças, para o autismo, há um pouco mais de especificidade.
Ó, muito contato visual. Então, assim, aquelas salas cheias de muita coisa. Se o seu aluno tem essa sensibilidade, não é legal você ter na sala aquele monte de cartaz, aquele monte de coisas. Você precisa retirar isso. As atividades que você vai proporcionar para ele de alfabetização, tem que ser atividades com menos informação possível e muito visual de imagens. Outra coisa que a gente sabe muito do autismo e que precisa ser trabalhado com eles, a gente trabalha até com as crianças típicas, rotina escolar. Só que as crianças típicas a gente só põe na lousa, às vezes só escreve e fica a rotina do dia ali. Com o autista, a gente precisa fazer isso de uma forma mais específica, mostrando a cada avanço e com imagem, para ele fazer esse padrão. O autista, o espectro, eles gostam muito de padrões. Por isso que também, que eu comecei a falar da hiperlexia, não terminei, né? Eu vou falando tudo misturado junto. Hiperlexia são crianças que leem muito precocemente. Então, lá com 2 anos, 2 aninhos, 2 anos e meio, 3 anos, a criança lê. E aí, a gente fica encantada porque a criança está lendo. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, que pode ser algum grau de autismo aí. Porque ela lê, mas ela não compreende, ela não interpreta, e normalmente está associado ao espectro. Porque ela decodifica rapidamente aquelas letras. Padrões de letras e números para o autista, eles memorizam muito rápido, porque não muda. Eles gostam dessas questões que não mudam, que tenham uma previsibilidade ali para eles. Por isso que a rotina é importante também, porque é previsível. Ele precisa construir esse padrão de rotina, para ele também se acalmar, para ele também se sentir seguro, para ele também ir se adaptando ao lugar. Criança não senta. Traga alguma coisa que o autista goste e põe na carteira no momento de fazer uma única atividade. Essas atividades de alfabetização, para eles, tem que ser tempos curtos, mais curtos do que a criança típica, porque eles não vão parar sentado. Então, você vai ter que ir fazendo isso gradualmente. Ai, Dilane, mas aí eu não vou alfabetizar até o final. Gente, ele com ele mesmo. Ele com ele mesmo. Então, a gente tem que ganhar muitas outras coisas aí de interação, de habilidades sociais, também junto com o conhecimento das letras e do ensino aí formal. Então, pense assim, você está ajudando essa criança integralmente, não só em conteúdo. A gente tem que parar de pensar um pouquinho só no conteúdo, tá? E o que vai ajudar essa criança também? Ela ter uma intervenção pontual, que é com terapia, que é com atendimento psicopedagógico, seja com outro profissional, que é fora do ambiente escolar, que aí a gente vai potencializar essas questões também, ok? Hiperfoco. Como eles têm hiperfoco, o que não é recomendado? A gente dar coisas com muito detalhes, porque eles vão pegar uma única questão e ele vai ficar focado naquilo e vai se dispersar para as outras. Então, ele não vai conseguir observar o todo, tá? Normalmente, o espectro, ele é mais centrado em coisas específicas. Então, por exemplo, se você vai dar a letra para ensinar, para ele traçar, para ele passar em cima, ou para ele alguma coisa nesse sentido, para trabalhar uma letra para ele conhecer, por exemplo, nunca trabalhe letra pontilhada. Por quê? Porque tem vários pontinhos ali. Naquele tracejado, naquele linear ali pontilhado, ele pode pegar o foco em uma única parte e ele não vê a letra como um todo. Então, você vai estar falando e ele vai estar com foco em outra coisa. Então, usem letras maiores, letras cheias, com imagem, associem sempre com imagem. A linguagem falada, e você tem que falar muito verbalizado. As comandas têm que ser bem claras. Não façam comandas muito longas. Tem que ser bem específica para ele. Repita algumas vezes.
e com poucas palavras. Tem que ser comandas bem objetivas para que eles consigam ir realizando gradualmente as atividades e as intervenções que são feitas, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tinha colocado. Comanda, o visual, que eu falei que o autismo, ele compreende muito, muito, muito mais visualmente do que o verbal. Então, use e abuse de figuras para eles, não tem como, tá bom? Ai, gente, desculpa. Ó, essa questão da gente estar sempre próximo dele, mesmo que ele não faça contato visual com você, fale sempre olhando para ele, busque ele para trazer ele para você nesse contato visual dentro das atividades. Isso é muito, muito importante. Materiais concretos, leve bastante materiais concretos para trabalhar. Uma coisa importante que se você puder fazer, se você trabalha, por exemplo, um alfabeto móvel, é que ele tenha a mesma atividade, o mesmo material para casa. Como eu falei de padrões, isso vai ajudar na alfabetização também, tá? Então, assim, se você fez um alfabeto para ele com letras e figuras, por exemplo, tá? Um material estruturado que você vai trabalhar com essa criança. É interessante que você faça esse material também para ser levado para casa. Que quando tiver tarefas de casa, alguma coisa de casa para fazer, seja o mesmo material que você utiliza na escola. Isso ajuda muito, vai ficar muito mais fácil, porque vai criando padrões ali, e ele vai ver que é o mesmo material. Não tem essa mudança toda hora. Lembra que eu falei lá da rotina também? Que ele gosta, ele precisa dessa padronização, que ele precisa dessa previsibilidade, de que está sempre ali do mesmo jeito? Então, faça um material estruturado. Se você faz fichas, alguma coisa, a mesma coisa vai para casa, tá? Não modifique muito esses materiais aí permanentes que a gente vai usar na sala de aula, como eu disse para vocês, do alfabeto. As figuras muito bem definidas, quanto menos linha, mais limpa for possível, melhor para o autista, tá? Porque ele vai ficar aí, senão, com hiperfoco em algumas coisas e depois não vai ter grandes ganhos aí dentro da atividade. Então, faça quanto mais limpo for, mais simples for, mais objetiva for as suas atividades, melhor, porque ele vai conseguir se concentrar muito mais. Faça bastante nomeação, converse, fale muito desse contexto. Espaço. Não trabalhe espaço pequeno. Então, use maior espaço, porque normalmente, como a nossa amiga aqui disse que está com problema de coordenação motora, não está isso desenvolvido. Então, não faça coisas muito pequenas para que ele faça, que isso também vai dificultar aí para o autista, tá? Faça ele reconhecer o próprio nome. Isso dá para a gente trabalhar bastante aí já na questão da alfabetização com ele. Faça essa cartela com o nome, trabalhe bastante o nome deles. E também, o que é importante, a gente desenvolvendo a autonomia nessa criança. Ai, Dilane, mas ele tem autismo, a gente sabe. Mas quanto mais autonomia essa criança for ganhando dentro da escola, melhor para ele, melhor para todos, né? Então, assim, se ele começa a participar e pegar alguma coisa dentro da sala, ele ir para o banheiro, que tem alguém que acompanha, mas deixa ele um pouco mais solto, não fique tão em cima, vai dando autonomia para essa criança. Quando pede para ir ao banheiro, quando pede água, se ele verbaliza ou não, então se ele não verbaliza, você faz uma figura que identifica banheiro, que identifica água, para ele começar essa comunicação, mesmo que seja só de indicação, e isso vai dando autonomia também para eles. Então, assim, vai dando esse espaço para ele crescer e para ele se soltando e sendo mais autônomo, e também vai criando isso daí, uma relação de segurança no local que ele está, e também essa socialização que a gente precisa aí, que o autista tem uma grande dificuldade, que é da interação social. Trabalho muito com recorte e colagem. Que legal.
É que você está focando bastante na coordenação, né, Valéria? Que o seu aluno tem dificuldade aí. Massinha. Então, a gente tem que... Mesmo que você está lá no primeiro ano, gente. Se a criança tem essa dificuldade, você vai voltar, você vai garantir esses momentos também para ela trabalhar, tá bom? Deixa eu ver, eu marquei bastante coisa que eu queria falar com vocês, mas a gente vai fazendo mais, tá bom? É que veio esse assunto, né? E eu falei, nossa, eu preciso falar alguma coisa. Queria falar de testes, mas eu não vou falar de testes hoje, não. Como que a gente identifica autismo? Já me perguntaram também como que é esse diagnóstico, quem que dá diagnóstico, como que faz. Então, assim, são várias dúvidas que a gente tem sobre o tema, né? Mas vou falar só de diagnóstico, então, tá? Só para ficar aqui já registrado. Diagnóstico, laudo, quem dá, a gente faz todo o acompanhamento e avaliação com vários especialistas, tá? A equipe toda tem que olhar todos os âmbitos dessa criança. Mas quem fecha laudo são médicos, tá? Nós, por exemplo, eu, psicopedagoga, não posso fechar laudo. Mas os médicos, neuropediatra, psiquiatra pediatra, eles fecham com base em várias avaliações, conhecendo essa criança, com conversa com a família, observando o ambiente escolar e assim por diante. Então, não é qualquer pessoa que fecha laudo, não, ok? Então, cuidado com isso daí. É sempre bom, se você sentir alguns sinais aí no seu aluno que possa ser... Hoje eu falei com uma pessoa que veio perguntar sobre isso de uma criança dela. E eu disse para ela, faça um encaminhamento, gente. É melhor a gente pecar do excesso aí do que esperar demais. Então, eu sempre parto disso. Encaminhe. O profissional que vai dizer, tem ou não tem. Mas pelo menos você encaminhou, porque quanto antes, seja o espectro, seja qualquer outra questão, quanto antes a gente avaliar e diagnosticar e começar a intervir, melhor para a criança. Então, se tem aí alguma coisa que está te incomodando na sala de aula, que você está percebendo de alguma criança, faça o encaminhamento. Eu estou olhando para a hora, e senão depois eu perco aqui e eu não consigo salvar. Ó, como que funciona o cérebro do autista? O que acontece nesse cérebro? A gente precisa aprender e saber do cérebro para alfabetizar, certo? Certo. O autista, o que a gente tem sobre os autistas é que tem várias questões em várias áreas, partes do cérebro, não está localizado em uma única região, que tem alguma dificuldade, que tem alguma especificidade. Por isso que a gente também tem que levar em consideração isso, e que vai dificultar o aprendizado, que vai dificultar essa criança desenvolver. Então, isso fica confuso para ele, muitas coisas. Porque, né, a gente foca muito aí na questão da interação e dessa linguagem, que às vezes não tem, desses movimentos repetitivos que a gente sabe que é um pouco mais aí, que todo mundo conhece, características de autismo, mas não é só isso. Então, às vezes tem comprometimento na linguagem, na parte sensorial, nas funções executivas, pode ter... alterações no cérebro mesmo, a neurociência traz isso. Se você for estudar, você vai ver. Tem vários aspectos. Tem células a menos ali trabalhando do que observado em crianças típicas. Então, se a gente pensa assim, em criança típica, que o cérebro está ali a todo vapor, dentro do desenvolvimento, já é complicado um ensino de ler e escrever. Por quê? Porque é abstrato, como diz Magda Soares. A Magda traz sempre isso pra gente. Não é fácil a gente... Eu fui ler um comentário aqui, aí eu perdi até o que eu ia falar. Não é fácil a gente ficar falando para a criança de som de letra, de nome de letra, porque é abstrato. O som da letra é abstrato, não é nada concreto. Então, é muito abstrato. A criança demora para compreender isso, né? Crianças com 1 ano e 5 meses têm como identificar. Olha, tem bebês que já nascem com traços autistas, sim, tá? Tem sim. Mentira.
Ai, meu querido, não vou nem ler, não compensa. Vamos lá. Tem sim, viu, Valéria? Porque o autismo, ele desde pequeno, até bebê já trazem aí traços autistas, comportamento, porque é o comportamento mesmo que a gente vê ali, né? Então, já dá sim, principalmente se for o autismo, mas se for o Asper, não, que a gente já sabe que tem outras características, né? Ó, o Asperger, a gente é mais tardio, é mais discreto, é mais leve. Agora, o autismo em si, não. São bem característicos, são bem marcantes, e a gente já consegue perceber a criança, quando chama e ele não faz nem referência da voz. Aí também há uma questão de que alguns pais começam a achar que a criança não tem audição, que é surdo, porque eu chamo, ele não faz referência, né? Então, isso também é uma questão aí do autismo, às vezes não é audição, é uma característica autista. Por isso que tem que fazer a avaliação de todos. A gente tem que passar por fono, por psicólogo, por todos os especialistas para a gente ir eliminando algumas coisas. Mas a característica autista, ela é bem marcante, ela é bem significativa. Crianças que não têm contato visual, crianças que ficam mais isoladinhas, mais quietinhas, bebês quase não choram, não fazem muito barulho. Então, toda essa questão. Mas já identifica desde pequeno, sim, tá? Desde pequeno já dá para a gente identificar, sim. Bom, tem tanta coisa aqui para falar para vocês, eu estou vendo a minha hora. Ai, Deus. Gente, tem alguns zigs aqui, se vocês procurarem, vocês vão ver mãe autista aí trabalhando nessa pandemia e fazendo essas atividades escolares que manda para casa. E olha, é uma paciência tremenda, assim, é lindo de ver. É lindo de ver. E alguns relatos também de crianças com espectro em casa, parado, trancado, não estão saindo. Como isso é difícil para eles também, né? Então, não sei se vocês já pararam para pensar. Crianças típicas, os pais estão reclamando de estarem em casa nessa quarentena, que não tem o que fazer. Agora, vocês imaginam uma criança com alguns comportamentos, né? Dependendo aí de como que está esse grau de autismo, dentro de casa, todo esse tempo, não pode fazer nada, e ainda tem atividades sendo enviadas aí do ensino remoto. Os pais não têm preparo para isso, né? Então, assim, agrava mais ainda a questão, muito mais, né? Eu vou começar a preparar, então, alguns materiais, mas, gente, não tem tanta diferenciação do que uma criança típica. Pensa assim, eu sou atípica, você é atípico porque você não é igual a mim, eu não sou igual a você. E não é porque a gente tem ou não tem autismo, né? Então, eu sou muito dessa fala. Então, eu tenho que fazer de acordo com o que o meu aluno está precisando. E o autista, ele vai precisar de algumas coisas específicas, um pouco mais, se ele tiver mais sensibilidade, se ele tiver a verbalização, se ele não tiver. Mas, se um aluno seu na sua sala que não está avançando, ele não tem autismo, ele não tem síndrome, ele não tem transtorno, ele não tem nada, você também não vai ter que adequar, você também não vai ter que adaptar a atividade para eles? Você vai ter que adaptar. E é a mesma coisa do autismo. Então, não tem essa de que, Dilane, o autista alfabetiza? Ele consegue se alfabetizar? Por que não? Por que não, né? A mãe do meu aluno está colaborando muito com as atividades enviadas. Valéria, que bom. Quando a família aceita, gente, o trabalho do professor ganha outra dimensão. Porque eu também já vivenciei crianças, vai acabar, eu vou ter que sair, gente, senão vai cair a live. Crianças que têm não só autismo ou surdez, né, alguma deficiência, e a família não aceita. Quando a família não aceita, é uma briga maior, porque você tem que pensar o que você vai falar, você tem que lidar com muitas situações bem delicadas. Então, qualquer coisa que você fala, parece que você está desfazendo do filho deles, que você está discriminando o filho deles, que você está rotulando o filho deles, e é muito difícil. Então, quando a família, Valéria, participa,
é maravilhoso. E agora que a Andrea disse lá pra gente que demorou para adaptar, parou por conta da pandemia, então, gente, preparem com essas crianças quando voltar, porque a gente vai ter que começar do zero. Nós vamos ter que recomeçar tudo novamente com essas crianças, como as demais também, né? Mas a gente vai ter que fazer um trabalho aí e voltar bem nesse trabalho de adaptação com essas crianças na escola, tá bom? E aí tem todos os outros cuidados, né? Que a gente tem que ter por conta desse vírus aí e essas crianças também estarem prevenidas, para estarem bem cuidadas dentro da escola também, para que não se pegue essa doença. Isso é um cuidado que a gente tem que ter aí. Gente, eu acho que é isso. Eu queria falar um monte de coisa. Eu tenho 2 folhas viradas aqui dos 2 lados. Vou mostrar para você não falar que é mentira, não. Ai, aqui, eu faço aqui, eu faço aqui. Hoje eu não fiz nem mapa, fiz um monte de coisa. Eu quero falar um monte de coisa, mas aí não dá tempo. Mas eu acho que eu respondi as perguntas das meninas aí. É um trabalho árduo, muito lindo, como, né, a gente faz na educação, mas não desanime. É isso mesmo. E sempre avalie o aluno com ele mesmo. Como ele começou, por isso que é importantíssimo o registro de professor. Importantíssimo. Como ele chegou com você, o que você fez de trabalho e onde ele está agora, o que ele avançou. Isso é muito importante, tá bom? Porque aí já mostra um progresso e um trabalho realizado. Já deu até pausa aqui, acho que tá travando, a internet caindo. Amanhã eu volto, tá bom? Com vocês. E se gostaram desse assunto, é só uma pincelada, tem muita coisa pra gente falar. Gente, tem dislexia, descalculia, tem muita coisa. Eu quase não trago esses assuntos, né? Trato mais da alfabetização aí normal, vamos assim dizer. Mas a gente tem que olhar para esses casos também, tá bom? Então, hoje nós falamos da hiperlexia, bem superficial, mas a gente pode aprofundar. Assim como na dislexia, que é quando não lê, que tem aí um atraso na leitura. Olha quanta coisa que tem para a gente lidar, para ensinar um aprendiz e se alfabetizar, né? Olha, eu agradeço, adorei, obrigada pela atenção. Valéria está dizendo, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Andréia, um beijo pro Gui, o querido. Eu acompanho o Gui ali no Face. O Gui evoluiu muito, né? Ele é uma graça. E eu convidei umas mães aí de autista. Estou aguardando, que eu queria conversar com elas dessa pandemia também. E trazer para vocês, que eu recebo bastante questão disso. Eu amo, vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu amo. Então, eu espero ajudar, tá? Mas quem me perguntou, alfabetiza sim e vamos à luta. E é a criança com a criança. Não vai comparar ele com outra criança ou da sua meta do ano letivo, tá bom? Você precisa entender o seu aluno e partir disso. Não se esqueça disso, ok? Porque o que é pequeno para você é gigantesco para ele. É enorme para ele. Chega a me arrepia. Ai, é lindo de ver, né? Quando eles avançam um pouco. É muito bom, é muito bom. Então, a gente tem que trabalhar para eles serem autônomos, tá bom? André tá dizendo, adorei. Ai, obrigada. Gente, eu arrepio de verdade. Aqui, ó. Vamos ver se dá para ver. Ai, gente, adoro falar disso. Beijo, fiquem com Deus. Amanhã tem live de novo. Eu vou preparar algumas atividades na prática, assim, para o autista, tá bom? Para vocês, para trazer aqui e mostrar. É que eu pensei nessa... Como estava conversando, falei, eu vou falar disso hoje. E vim, assim... falar sem muito preparo, assim, de material para mostrar para vocês. Mas a gente consegue sim, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã. Essa live vai ficar salva, tá bom? Tchau, me casa, su casa.